Amém. Sabe, filho, o poder de um coração quebrantado, o poder de um coração quebrantado é inimaginável, faz mover até os céus. Faz mover os céus porque há muitos e muitos séculos atrás, há quase 3.000 anos atrás, ou há quase 4.000 anos atrás, quando Deus conduzia o seu povo Israel pelo deserto, quando Moisés estava à frente deste povo, na saída do Egito, eles enfrentaram o desafio do Mar Vermelho. Deus, com poder e graça e glória, abriu o Mar Vermelho. Eles passaram a pé enxuto e caminharam por 3 meses num deserto, sem plantar nem colher, mas sem sentir fome, nem sede, nem nada. Eles estavam sendo supridos por Deus. Uma sombra de uma nuvem os cobria de dia, e uma coluna de fogo os aquecia à noite. E por 3 meses eles caminharam até chegar à base do Monte Sinai. E quando chegaram ali, fizeram seu acampamento. E Deus falou a Moisés: diz a todo o povo que se prepare para ouvir a minha voz. Diga a todo o povo que se prepare para ouvir a minha voz. E Deus disse: ninguém se aproxime deste monte, ninguém toque nele. Se alguém se aproximar, será morto por flechada ou por pedrada. E se um animal também se aproximar, assim acontecerá também com o animal. E Israel ficou todo mobilizado ao pé do monte, e durante 3 dias, desde o momento que ali acamparam, ficaram se consagrando a Deus, preparando suas vidas. E no 3º dia, ali ao pé do monte, uma manifestação extraordinária aconteceu. Ao soar das trombetas, no amanhecer do dia, desceu uma nuvem e cobriu todo o monte, e todo o monte Sinai ficou coberto de nuvem, e o monte tremia, o monte estremecia, relâmpagos, trovões, grande canglor de trombetas e sons celestiais estavam ali presentes, e todo o povo paralisado, contemplando aquela manifestação extraordinária. O monte coberto por uma nuvem espessa que parecia a nuvem de uma fornalha, o monte estremecendo, e Moisés subiu ao monte, ali ouviu o mandamento do Senhor, os 10 mandamentos. E quando Moisés desceu do monte, o povo disse uma coisa. O povo olhou para Moisés e disse: a gente não aguenta ficar aqui, a gente não aguenta ficar na frente desse monte, tremendo, trovejando, o relâmpago cobrindo, a fumaça cobrindo, e a gente amedrontado. Vai tu, Moisés, fala com Deus lá e diz para a gente o que Deus quer. Engraçado, a gente quer tudo para estar na presença de Deus, e quando a gente chega à presença de Deus, tem medo de ficar na presença dele. Você acha que Deus está aqui neste lugar? Ele está presente na sua vida, filho. Deus estava ali naquele monte. Ele habita num alto e santo lugar, mas ele desceu e tocou o monte Sinai, e ali a sua glória se manifestou a Moisés e aos filhos de Israel. Deus habita num alto e santo lugar, mas ele resolveu descer e tocou no monte Sinai, e ali revelou sua vontade e seus mandamentos. E por toda a história de Israel, eles viveram esta luta entre obedecer a Deus ou obedecer ao coração. O coração às vezes traz medo, traz insegurança. O povo ficou amedrontado, o coração bateu forte, porque eles estavam vendo o monte tremendo, a fumaça cobrindo, trovões e relâmpagos, e o coração nosso não aguenta aquilo que a gente não conhece, e o nosso coração é frágil para isso. Então Israel disse: vai, Moisés, fala lá com Deus, e depois tu diz para nós o que Deus quer que a gente faça. Mas o poder de um coração quebrantado é extraordinário por uma razão, porque Deus diz assim na sua palavra, e nós vamos ler juntos o texto que foi lido, vamos todos ler comigo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar
o coração dos contritos. Este é o Deus Santo. Isaías, quando teve a visão de Deus, no Isaías capítulo 6, versículos 6 a 8, ele viu a glória do Senhor no templo, a fumaça enchia o templo, a glória de Deus cobria todo aquele lugar, serafins voavam, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, o Deus da glória eterna desceu e encheu a casa, encheu o templo. E Isaías disse: ai de mim que sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E Deus o purificou com a brasa viva do altar, e ele ali viu a glória de Deus. A glória de Deus desceu e tocou o monte Sinai, a glória de Deus desceu e tocou e encheu o templo, a glória de Deus desceu sobre a terra na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo, quando se fez carne e habitou entre nós, foi a glória de Deus manifestada de um modo que o nosso coração não se arrebentasse. Foi a manifestação de Deus da forma que eu e você poderíamos tocar nele, senti-lo. Davi queria oferecer sacrifícios a Deus e poderia oferecer quaisquer que fossem as exigências de Deus, mas ele expressa no Salmo 51, versículo 17, você pode ler comigo o que diz? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, são um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sim, este é o sacrifício que Deus quer, não de 10.000 ribeiros de azeite, não de milhares de cordeiros ou de carneiros, não de dezenas de milhares de pombas, de animais. Deus não quer o sacrifício que você arraste-se carregando o peso de pedra na sua cabeça. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer que você entenda que a presença dele não está no quanto você possa sacrificar, mas está no quanto você pode se arrepender, se humilhar, derramar-se diante dele. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus está atento mais ao coração do que às nossas aparentes atitudes. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vamos ler comigo o que é que diz? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. É isso que um coração soberbo faz, que um coração orgulhoso faz, provoca a morte, a ruptura, a quebra de relacionamentos. Um coração soberbo, orgulhoso, faz com que os nossos relacionamentos se partam, com que a nossa comunhão se perca. Mas um coração arrependido prova e traz a salvação, traz o renovo, traz a restauração. Deus não demora em nos atender quando temos um coração compungido e contrito diante dele. É por isso que a palavra de Deus diz em 2 Pedro 3,9, pode ler comigo? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos... Diga essa última frase bem forte: senão que todos cheguem ao arrependimento. Mais forte: senão que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento é o caminho de trazer Deus para perto de você, é a forma de trazer Deus para juntinho de você. Israel não pôde estar junto do monte, porque temia, porque o monte tremia, mas Deus nela está perto de você. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 34:18, diga bem forte comigo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele salva os de espírito oprimido, Ele salva o coração compungido e contrito. É um coração quebrantado que traz Deus para perto da gente. É um coração vaidoso, orgulhoso e soberbo que afasta Deus de perto de nós para longe e afasta as pessoas a quem amamos também para longe. A palavra de Deus nos diz que é o Senhor quem sara os de coração quebrantado. Diga isso comigo:
O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ele sara. Se teu coração está moído, machucado, maltratado, fechado pelo orgulho, fechado pela dor, fechado pelas decepções, aproxima teu coração de Deus, filho. Não queiras ver um monte estremecendo para ver a glória de Deus. Não queiras ver uma nuvem enchendo esse lugar e anjos subindo e descendo neste lugar, porque isso é só manifestação visual, isso é somente atingir as emoções. Não queiras ver somente a aparência de uma glória, ou de uma manifestação, ou de um poder, porque Deus não está nem aí para isso. Deus quer, na verdade, é encher o teu coração. Deus quer, na verdade, não é que tu estremeças diante de um monte que fumega, diante de um monte que treme. Deus quer um coração, compungido, arrependido, contrito e humilde diante dele, porque num coração quebrantado, algumas coisas acontecem. Num coração quebrantado, Deus habita. Num coração quebrantado, Deus perdoa. Num coração quebrantado, Deus vivifica. Num coração quebrantado, Deus restaura. E num coração quebrantado, Deus glorifica. Moisés viu a glória de Deus, mas depois que viu a glória de Deus, a glória passou. Israel viu o monte tremendo, mas depois que o monte tremeu, o tremor passou. Isaías viu a glória de Deus enchendo o templo, encheu aquele lugar, mas depois aquela glória passou. Mas um coração contrito, um coração compungido, um coração humilde na presença de Deus, a glória de Deus nele jamais passará. A glória de Deus num coração contrito faz com que o seu coração seja habitação de Deus, seja morada de Deus. E você vai repetir isso comigo, tomar posse desta palavra, porque num coração quebrantado, o que acontece? Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura e Deus glorifica. Diga bem forte mais uma vez: num coração quebrantado, Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura, Deus glorifica. Você repetiu somente, eu quero que você dê mais vida a isso, dê força, dê vigor a esta expressão, porque num coração quebrantado, Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura e Deus glorifica. Ele habita um coração que está vazio, sem sentido, sem esperança, sem anelo, sem vigor. Ele habita um coração que está tomado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. Ele limpa um coração que está sujo pelo pecado. Ele purifica um coração que está endurecido pela dureza de coração, pela rebeldia. Ele habita num coração que está humilde e arrependido. Como está teu coração? Ele perdoa um coração que o busca com sinceridade. Ele restaura e limpa e rasga toda dívida. Ele vivifica um coração morto e sem mais sentido para viver. Ele restaura as feridas feitas no coração e faz este coração um coração novo. Ele enche você de glória, Ele glorifica você. Por isso que Jesus diz a João na ilha de Pátimos: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nunca eu iria dizer a você que se você viesse a este lugar, a esta igreja, você iria ver a glória de Deus enchendo esta casa. Nunca iria dizer a você que aqui você veria esse templo tremendo e sacudindo. Nunca. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: Ele está ansioso para encher teu coração. Ele está ansioso para perdoar tua alma. Ele está ansioso para fazer estas coisas, porque só um coração quebrantado consegue trazer Deus para Ele. Pois um coração quebrantado,
Eu queria ouvir se as mulheres aprenderam bem isso. Um coração quebrantado. Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura, Deus glorifica. Os homens aprenderam bem. Um coração quebrantado. Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura, Deus glorifica. Todos bem forte. Um coração quebrantado. Deus habita, Deus perdoa, Deus vivifica, Deus restaura e Deus glorifica. Tenhamos assim esta presença do Senhor em nossa vida. Amém.